agora falando sobre imposto de renda, tem muitas pessoas que acham que só porque tem autismo tem isenção no imposto de renda, mas isso não é verdade. A isenção do imposto de renda para deficientes somente em caso de aposentadoria e pensão. Isso deve ser solicitado em uma agência do INSS, principalmente na agência que concedeu o benefício, para conseguir essa isenção. Então é só uma parcela bem pequena que consegue conceder a isenção do imposto de renda. A pessoa com autismo consegue comprar um veículo com isenção. Muita gente não sabe, mas assim como muitos portadores de deficiência física, pessoas com autismo também podem adquirir veículos com isenção de impostos do IPI e ICMS. No caso do autismo, existe uma vantagem: não é obrigatória a compra de um veículo com câmbio automático, geralmente mais caro, abrindo mais a opção de veículos para comprar. Até mesmo lendo aqui para vocês aqui, comentando algumas coisas que eu já sabia e documentando para vocês todas as questões de benefício aqui, tem coisas que eu não sabia, que eu estou descobrindo junto com vocês, como essa questão do veículo. Mas aí entra uma questão. Eu acredito, não consigo garantir para vocês, mas posso procurar a fundo. Se vocês quiserem saber, também deixa no comentário aí que eu posso trazer mais a fundo sobre essa questão de compra de veículo. Acredito que seja só para pessoas com autismo maiores de 18, que essa pessoa mesmo vá comprar o veículo, não o responsável legal da criança com autismo. Igual empréstimo também é consignado para pessoa com autismo que recebe o benefício do BPC. O BPC está permitindo agora fazer empréstimo consignado, só que quem é responsável de criança com autismo não consegue. É só a pessoa que seja maior de 18 que tenha autismo e receba o BPC LOAS que consegue solicitar o empréstimo consignado em algumas agências, mas não são todas. Mas entra uma outra questão aí também que eu ouvi falar, não sei se é verdade ou não, então deixo em aberto, mas relatando para vocês o que eu ouvi, falando que quem é responsável por criança com autismo e queira solicitar esse empréstimo no BPC LOAS da criança, diretamente não consegue. Mas se entrar com o juiz, provar a necessidade desse valor emprestado para utilizar em prol da criança, e o juiz vê que realmente é necessário esse empréstimo que seja voltado para a criança, ou seja, entra uma série de coisas, entra processo, entra advogado, juiz, às vezes até um juiz, um advogado pode interpretar de forma diferente do outro, então pode ser que um entenda que sim, outro entenda que não, mas em alguns casos a pessoa consegue fazer esse empréstimo mesmo sendo responsável pela criança e não o adulto que tenha o BPC LOAS. Mas, como eu falei, vale salientar que me falaram e eu também vi uma matéria num outro vídeo aqui do YouTube falando sobre isso. Então eu não sei se de fato é verdade ou não. Eu não chequei as fontes da informação. Só tô deixando em aberto isso porque de repente vá que alguma pessoa que está me assistindo aí precisa de verdade mesmo do dinheiro emprestado para a criança e queira fazer esse empréstimo consignado, a criança tem o BPC LOAS. De repente é uma oportunidade de conversar com o advogado, que o advogado vai saber falar isso melhor do que eu. Se tem como, se há possibilidade, se dá para entrar com processo ou não. Aí fica em aberto para. Ou se vocês mesmos quiser que eu vá atrás investigar, de repente eu posso estar procurando aqui mais a fundo sobre esse assunto também. Se eu ver que tem bastante gente comentando aí com vontade de saber sobre isso, eu posso procurar mais a fundo se dá para fazer alguma coisa com o advogado relacionada a isso ou não. Até comentando com relação ao veículo que dá para comprar, como eu estava falando já anteriormente, da probabilidade de ter que ser maior de idade, e de fato
sim para maior, mas tem um porém para menor, como eu estava falando aí da questão do advogado anteriormente aí. Como tudo, né? Tem bastante coisas na lei que quando você pega um advogado, às vezes você consegue algo até a mais. Ah, mas vai depender muito de cada situação, de cada caso. Mas com relação ao carro, aqui na matéria mesmo está falando, é importante. Quando o veículo for comprado em nome de um menor de idade ou de alguém já interditado, o processo de venda é mais burocrático, pois ele não poderá assinar o documento de transferência. Nesse caso, será preciso entrar com um pedido judicial solicitando autorização que será analisado pelo Ministério Público. Esse é um dos poucos direitos do autista que necessita de um advogado. Aí, como eu estava falando, até na própria matéria está especificando essa questão do advogado e de repente você conseguir para o menor de idade. Mas para quem precisa, vale a pena de repente estar conversando com o advogado, ver se vale a pena mesmo, que ele vai poder falar na questão aí de cada estado, às vezes muda uma coisinha ou outra, às vezes pode ser que um estado seja mais fácil, outro seja mais difícil, e isso o advogado aí da sociedade vai conseguir estar te orientando de uma forma melhor, específico para a realidade de onde você mora, de onde você vive. Agora falando sobre IPVA, é possível conseguir a isenção e é simples e representa uma economia interessante que poderá ser investida em outras tantas necessidades do autista. Assim como na compra de veículos, existem algumas regras que devem ser respeitadas. Aí consulte detalhes em seu estado através da internet, mas de modo geral as regras são iguais ou parecidas, como no estado de São Paulo. Veículos novos ou usados nacionais comprados ou não com isenção de até 70 mil pela tabela FIPE podem solicitar isenção. Aí, como eu também estava falando anteriormente, vai depender do estado. Às vezes um estado tem uma regra um pouco diferente do outro. E tudo isso aqui que eu estou falando é no modo geral, mas depende muito de estado para estado. Eu sei que tem estado, até mesmo para cidade, até tem diferença às vezes. Como aqui na minha cidade, eu consegui a carteirinha específica para ela do autismo, que eu consigo a preferencial em algumas coisas e entre outros benefícios com essa carteirinha dela, que comprova que ela tem autismo. Só que tem cidade que não emite essa carteirinha. Tem cidade que consegue emitir no documento do próprio RG, CPF, que já vem junto a informação. Então pode ser que varie um pouco de estado para estado. Outro benefício que tem é a circulação de veículos, como por exemplo na cidade de São Paulo, que tem um rodízio de veículos, é possível solicitar a liberação. É um processo simples que irá cadastrar a placa no sistema do Detran e quando a notificação da infração chegar ao órgão por conta de algum agente ou radar de trânsito, será automaticamente cancelada. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the